Vamos lá, hoje eu queria falar com vocês sobre alguns assuntos, na verdade, são 3 assuntos específicos, mas dos quais eles se conectam. Então, eu queria começar falando sobre o discipulado, porque discipulado é um negócio interessante, né? Você já deve ter ouvido falar de discipulado, muitas vezes essa palavra ela ficou popular justamente por causa de Jesus, né? Por causa dos discípulos, o que eles fizeram, né? A maneira como eles agiam juntamente ao seu líder, né? Isso foi denominado de discipulado, né? Ou seja, ui, diga, o que aconteceu, Vitor? Tá tudo certo aí, galera? Ou não? Uma coisa tá errada. Tá todo mundo vendo a tela? Sim, tá normal. Ah, então tá. Então fechou. Então tá, vamos aqui, voltando para a nossa aula. O discipulado, Ninguém me então. ouviu. Eu tô te ouvindo, só que travou tudo, cara. Feliz dia do professor. Ah, obrigado. Muito obrigado. Tinha travado, não tinha entendido nada que você tinha dito. Não, sim, mas eu falei aqui tá pior que qualquer coisa. Entendeu. Muito obrigado, Vitor. Deus te abençoe, irmão. É isso aí, gente. É muito bom a gente poder ser reconhecido aí, né? Vira e mexe, ser lembrado. É muito bom ser lembrado. Na verdade, todo ser humano gosta de ser lembrado. E é por isso que o discipulado é um negócio fera. Por quê? Porque o discipulado ele faz com que o discípulo relembre sempre o seu mestre, né? O seu líder. Tanto é que o discípulo, o que ele é? Ele é como se fosse uma cópia do seu discipulador, né? Portanto, você já deve ter escutado falar. Opa, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar vocês enxergarem. Então, você já deve ter escutado falar da definição de discipulado, e uma das que eu escutei esses últimos dias que eu achei muito legal, é essa aqui, ó, que o discípulo, ele é nada mais nada menos do que aquele que segue o seu mestre. Ou seja, ele aprende com ele e imita o seu exemplo. Então, pensa aí em vários exemplos de discipulado, né? Dentro da escola, você tem um deles que é muito clássico, por isso eu vou estar dando esse exemplo aqui, que é o das professoras lá do infantil, né? Geralmente, justamente eu falo, geralmente, a gente tem 2 professoras, né? Normalmente tem aquela que é regente e tem aquela que está ali sendo auxiliar, ou seja, tem 2 profs formadas, 2 profs ali abençoando aquela sala de aula, mas por que são 2? Porque geralmente tem uma que já é mais experiente, tem uma que já está ali há muitos anos, né? Já está ali há um bom tempo, ou seja, ela já sabe, né, melhor como ali atuar com cada criança, como melhor talvez passar o conteúdo da forma mais didática, e aos poucos quem tem mais experiência vai ensinando aquele que tem menos experiência. A mesma coisa é ali na área pastoral, né? Eu estou ali ajudando o pastor Mateus, um cara muito esperto, um cara que sabe muito. Então, quanto mais você tem alguém com muita experiência e você tem outro com menos experiência, ambos vão se ajudando, ou seja, ambos vão crescendo juntos, né? Essa é a definição de discipulado. É você ter um líder que está fazendo o outro também se tornar líder tanto quanto ele, ou seja, você ir aprendendo com ele, você ir crescendo junto com ele, para que com o tempo você possa fazer coisas tão boas quanto o que ele faz, né? Você começa a imitar o comportamento, você começa a imitar a conduta, né? E a conduta é um negócio muito interessante. Por isso que o método que Jesus escolheu, que foi esse de discipulado, ele fez tanto sucesso. Por quê? Porque a conduta de Cristo, cara, ela era sem igual. Não tinha quem fazia as coisas como Cristo fazia. Imagina você 3 anos observando o melhor professor do universo. O cara com mais sabedoria que tinha, o cara que era, sabe, mais inteligente para colocar o ponto de vista dele nas situações, né? Porque Jesus era assim. Jesus ele colocava as situações certas, ou seja, ele abordava o ponto certo das questões no momento certo com as pessoas certas. Ele era um mestre da fala, né? Ele conseguia trazer uma sabedoria com a fala dele, assim que o pessoal ficava até mudo muitas vezes, né? Não tinha nem o que falar. Esse era Jesus, né? Você já deve ter escutado também sobre pupilo. O que é pupilo? É a mesma coisa que discípulo. Só muda o dizer, né? Só muda o termo.
Pupilo você vai escutar mais em artes, né? Mais ali na área voltada de artes, em vestibulares, às vezes cai alguma coisa sobre pupilo. E muitos dos artistas, eles tinham também os seus discípulos, os seus pupilos. Então, por exemplo, se você pegar aí artistas famosos, né? Da Vinci, enfim, esses caras aí que fizeram, né, sucesso, Van Gogh e tudo mais, muitos deles tiveram os seus discípulos, que eram o quê? Eram pessoas que iam seguindo eles também, observavam o jeito deles de agir, o jeito que eles pintavam, o jeito que eles trabalhavam, o jeito que eles agiam na profissão deles, e com o tempo, esses que tanto observavam iam aprendendo, iam começando a ficar parecidos, né? Iam começando a fazer obras muito semelhantes. Por isso que tem aquele texto, né? Que nós somos conhecidos pelas nossas obras. Portanto, se você está próximo do seu mestre, ou seja, de Jesus, nosso Deus, as suas obras parecem com as obras dele. E se você está longe, claro que não vai se parecer, né? Tá aí, gente, é o método mais eficiente do universo. Você já parou para pensar nisso? Se não, pense agora. Gente, foi o método mais eficiente do universo. Imagina, Jesus ele chegou aqui com uma missão. A missão dele era transformar esse mundo, né? Além de transformar com a morte dele, né, com a própria vida dele, ele queria deixar um legado muito além da vida dele, deixar um legado na vida das pessoas que estavam ao redor dele. E, ele escolheu apenas 12. Já parou para pensar nisso? Se fosse você o Messias, você teria escolhido quantos? Uns 50 alunos, né, para garantir que algum deles ia aprender, pelo menos? Ou que método de ensino que você ia trazer? Jesus, gente, ele pensou em um método de ensino apenas, se for o discipulado. Porque para ele era o método mais eficiente. Porque é aquele método que você vai aprendendo aos poucos. Ou seja, é um processo. Não adianta também a gente querer ensinar tudo de uma vez só. Por isso que Jesus levou 3 anos e meio para poder ensinar um pouquinho. E ainda assim, né, desde que ele morreu, os discípulos não tinham entendido totalmente os ensinamentos. Ainda assim, levou mais alguns anos, mais algum tempo, até cair a ficha totalmente de tudo aquilo que ele tinha ensinado. Portanto, se você aí, né, na sua igreja, cuida de outras pessoas, se você ajuda, né, no crescimento espiritual de outros, essa dica é uma dica de ouro. Não tente fazer com que a pessoa aprenda as coisas rapidamente. Porque, primeiro, cada pessoa tem o seu tempo. E segundo, é um processo. Como é um processo, a gente não consegue fazer com que ele aconteça assim do dia para a noite. Ele é aos pouquinhos. E, principalmente, o seu exemplo conta muito. Portanto, que exemplo a gente tem dado, né? Será que a gente tem discipulado outras pessoas para estarem perto de Deus? Ou não? Ou a gente tem discipulado as pessoas com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso jeito de viver, de um jeito que elas olham para nós e elas falam, cara, tá meio distante, né, do foco, né, do propósito do cristianismo. Será? Pois é, fica aí essa questão, né, para a gente pensar, e até por isso que eu trouxe esse slide aí, né, quando Paulo ele disse assim, né, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pensa numa coragem, né, cara, de falar um negócio desse. Pensa numa coragem. Mas ele tinha certeza disso, ele tinha convicção de que ele podia colocar essa frase ali, colocar essa fala diante das pessoas ali. Por quê? Porque cada vez mais ele seguia o seu mestre. Cada vez mais ele se tornava um discípulo verdadeiro de Jesus. Então ele não tinha medo de falar, gente, olhem para a minha vida, porque eu olho para a vida de Cristo. Então eu estou sendo um espelho de Cristo, então seja um espelho de mim também. Porque é um efeito dominó. Quando a pessoa ela começa a seguir demais a Cristo, outra pessoa começa a ver essa que está seguindo, começa a falar, nossa, posso ser parecido com essa aí também. Né? Por quê? Porque ela é parecida com Cristo. E assim vai indo um efeito dominó, muitas pessoas vão aderindo, né? Esse método do discipulado. Algumas nem sabem que estão aderindo, né? Mas só de estarem ali observando e, né, o tempo todo ali próximo daquela pessoa, estão sendo discipuladas. Você vê que método tremendo esse, né? Agora, eu queria trazer para vocês algumas informações aqui, que eu não sei se você sabe, então achei bem interessante trazer para vocês.
sei se você já ouviu falar de Talmidim. Talmidim, gente, era tipo um termo usado na época para o pessoal que seguia um líder, certo? Então, olha só que interessante. Lá em Israel, você sabe que o povo de Israel era um povo muito crânio, né? Eles adoravam saber de Bíblia. Na verdade, a bênção da época de Jesus e uns desafios também, né? Você pensa assim, a bênção porque a maioria da galera tinha a Bíblia na cabeça. Porque naquele tempo, meu querido, não tinha Bíblia física. Então, assim, como é que o cara ia abrir uma Bíblia na mão dele, tirando as poucas cópias que existiam, que daí estavam, né, nas igrejas da época, tirando essas cópias, não tinha livre acesso para todo mundo, ou seja, a Bíblia na casa de todo mundo, não existia isso. Então, o que eles faziam? Eles tinham que decorar. Muitos deles decoravam a palavra, cara. Isso é demais, né? Isso é impressionante. Eu fico assim, impressionado com a capacidade que Deus deu para essas pessoas, né? E até hoje, se você for lá em Israel, muitas pessoas decoram a Bíblia na mente delas. Por isso que, assim, eu falei que é uma grande bênção, mas olha o desafio. Por que é um grande desafio? Porque pensa no Messias, pensa em Jesus. Jesus, ele chegou numa época em que a galera sabia o que estava lá escrito. E aí, quando ele dava o ponto de vista dele, ele colocava onde estava escrito. E aí ele falava, olha, né, está escrito assim, assim, assado. E as pessoas tinham de cabeça o que estava escrito. Então, se Jesus errasse, ou se Jesus, ele, na verdade, ele estava tentando trazer uma reinterpretação do que já estava escrito, pensa num desafio. Os caras ouviam o que ele falava da Bíblia e eles sabiam de cabeça se era exatamente isso que estava lá. E na mente deles, de muitos dos fariseus, né, dos saduceus da época, para eles a interpretação era o contrário da interpretação que Jesus estava trazendo. Por isso que Jesus foi tão odiado. Porque ele estava trazendo a interpretação verdadeira, a interpretação correta das escrituras, né? Enquanto os fariseus estavam lá, né, fazendo o terror, né, na cabeça do povo, de que, nossa, você tem que, né, ser perfeito porque a sua salvação é pelas obras. Jesus, ele trazia o outro lado da moeda, ele trazia que a salvação é pela graça, ele trazia um outro ponto de vista que não foi bem interpretado pelos fariseus, mas era o correto. Então vamos lá. O povo lá de Israel, os meninos, como eu falei para vocês, eles decoravam a Bíblia na cabeça. E, gente, isso começava com 6 anos de idade. Eles já decoravam a Torá. Aos 10 eles sabiam tudo. E assim, a partir daí, a partir dos 10 anos, que eles já tinham grande parte da Torá decorada, o que acontecia? Alguns voltavam para os seus lares, para quê? Para aprenderem outros ofícios, mas os que se destacavam, os que iam melhor, eles continuavam naquele ensinamento e assim, eles tinham um líder, eles tinham um mestre, né, que ajudava eles, que era o professor deles. E eles chamavam de rabi, né, de rabino. Então, o rabino era aquele que dava orientação, era aquele que discipulava e até, entre aspas, assim, adotava esses meninos para estarem debaixo ali, né, das asas dele, para ele poder cuidar dessas criaturinhas, né? Então, você tinha lá o rabino, que era o líder da época, e os seus discípulos, né, esses menininhos que iam aprendendo conforme o tempo, conforme a sua adolescência também ia chegando, iam cada vez ficando com mais sabedoria sobre a palavra de Deus. E o nome Talmudim é por quê? É porque Talmudim era um termo que determinava aqueles que se cobriam com a poeira dos pés de seu líder, de seu mestre. Olha só que massa. Na época, né, o líder ele ia na frente, e você sabe que na época, né, não tinha piso normal, era tudo, né, puro barro e enfim, né? Então, conforme uma pessoa ela ia andando, aquela poeira ela ia subindo. E o mestre, o líder, ele sempre estava à frente dos seus liderados. Portanto, o Talmudim era o discípulo que era reconhecido por ter a poeira dos pés de seu rabino, ou seja, no seu corpo. Ou seja, ele estava realmente sempre, né, atrás, literalmente, de tudo o que fazia o seu mestre. E assim também é com os discípulos de Jesus, né, galera? Se a gente quer ser reconhecido como um discípulo dele, a gente tem que estar cada dia mais atrás dele. Ou seja, cada dia mais na sombra, né, de Jesus. Ou seja, sempre atrás, sempre, né, nas pegadas de Cristo a gente tem que estar, porque a gente tem que ser parecido com ele.
E agora eu queria abordar o segundo assunto dessa aula, que é o que? Jesus, ele é tanto o nosso advogado, como ele também é o nosso juiz. Não sei se você sabia dessa, mas na Bíblia a gente tem as duas funções para a mesma pessoa da divindade. Jesus, ele é tanto seu advogado, aquele que te defende, aquele que chega para o pai, né, e fala assim, pai, ele errou, ele pecou, mas olha, vem só, né, ele pediu no meu nome. E é por isso, galera, que a gente termina a oração normalmente falando em nome de Jesus. Por quê? Porque pensa, né, a Bíblia descreve de que a tua oração ela é feita através do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo te ajuda a você colocar para fora aquilo que você está sentindo, a você expressar aquilo que você está precisando para Deus. Por isso que a Bíblia descreve que o Espírito Santo ele atua como se fosse com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele está o tempo todo intercedendo pela nossa oração. Ele nos ajuda a gente se convencer de que a gente precisa ir até a presença de Deus, ou seja, a gente precisa orar, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa, enfim, conversar com Deus. Esse é o Espírito Santo. Aí a tua oração sobe. Tua oração subiu, ela chega lá no céu, o que acontece? Jesus pega a tua oração e fala, pai, tá aqui, ó. Ele pediu no meu nome, no meu sangue, no meu sacrifício. Então atende ele, entendeu? Então ele é o teu advogado. Olha só esse texto, gente. Como que eu sei que Jesus, ele é o meu advogado? Vamos lá. Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 1, 2 e 3. Eu até peguei aqui na versão internacional, que é uma versão bem mais de boas, né, de ler, mais tranquila, mas também é uma versão muito boa, porque ela é muito semelhante com os originais, né? Eu gosto bastante da versão internacional. E ela diz assim, ó, da Bíblia, né? Hebreus 8, verso 1 diz assim: o mais importante do que a gente está tratando é que temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono de Deus. De quem que ele está falando, galera? Quantas vezes a Bíblia fala daquele que está à direita do trono de Deus? É Jesus, né? É o nosso sumo sacerdote. E ele diz aqui que ele serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Por que ele está falando agora desse jeito? É o seguinte, não sei se você se lembra, mas quando Deus pediu para Moisés fazer um santuário, o que Deus falou? Deus falou assim, olha, Moisés, seguinte, vou te dar aqui as medidas, eu vou te dar aqui o padrão, né? O padrão FIFA aqui, do santuário correto, que deve ser feito dessa forma. E você vai pegar esse padrão que eu estou te passando e você vai lá e vai fazer igualzinho, beleza? Por quê? Porque Deus fez isso? Porque já existia um santuário lá no céu. Então, o terrestre que a gente tinha aqui era uma cópia do santuário celestial. Por quê? Porque existe um lá igualzinho que tinha aqui na terra. Então, Jesus ele estava servindo como sumo sacerdote no santuário celestial. Isso acontece quando? Desde que Jesus ele ressuscita, né? E ele sobe aos céus, daí ele entroniza no santuário de Deus lá no céu. Por quê? Porque ele tem uma obra para fazer lá. E a obra dele é a de sumo sacerdote. E que obra é essa? Olha só, verso 3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Você se lembra, né, do santuário, certo? O santuário era aquele lugar em que o pecador ele trazia ali o seu cordeirinho, não era isso? Trazia ali o seu cordeirinho, pegava o seu cordeirinho e com esse cordeirinho ele mostrava o quê? Que ele tinha pecado. Portanto, esse cordeirinho, ele era uma representação de Jesus, que iria vir e morrer. E esse cordeirinho, ele era sacrificado, ou seja, através do sumo sacerdote, ele tinha um acesso até Deus. Por quê? Porque ele trazia o cordeirinho, o sumo sacerdote ajudava ele oferecia como sacrifício, e agora a oração dele era atendida, não era isso? Então o sumo sacerdote era ali um intermediário, né, entre o povo e Deus. Agora, quando Jesus morre na cruz, galera, o véu do santuário não rasga de cima a baixo, faz assim, né? Rasga tudo. Por quê? Porque agora não precisa mais do santuário terrestre. Por quê? Porque agora você não precisa chegar até o sumo sacerdote, entregar o cordeirinho, falar assim, ó, tá aí, né? Agora vamos ver se Deus vai escutar a minha oração. Aí a tua oração subir até Deus. Agora não precisa disso. Por quê? Porque Jesus, ele já fez se cumprir o que acontecia ali no santuário. Então agora o nosso acesso a Deus é um Wi-Fi livre, entendeu? Não tem mais senha.
Não tem mais que você chegar até o sumo sacerdote terrestre para ele te fazer a conexão, a ponte entre Deus e você. Não, agora Jesus já fez essa ponte entre o céu e a terra. Ou seja, agora a gente ora em qualquer lugar e Deus está te escutando. Não precisa mais de um intercessor. Por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque agora ele está lá no santuário do céu, e agora quando a tua oração chega lá, ele pega a tua oração, ele pega teu pedido, ele pega o teu pedido de perdão, e ele apresenta até Deus esse sacrifício. Que sacrifício? O dele. Ele apresenta para Deus o teu pedido e fala: Senhor, olha aqui as minhas mãos, tá vendo as feridas? É no meu nome que ele pediu, então atende. Por isso que ele é o nosso advogado. E eu acabei falando coisa do slide para frente aqui, ó. Lembra que eu falei ali que Jesus era a nossa ponte, né? O que nos ligou, o que nos conectou com o céu. É por isso, inclusive, galera, que quando Jacó ele sai fugido da terra dos pais dele, porque ele enganou o irmão dele, Esaú, e ele tem uma visão, né, durante a noite, que ele deita na cabeça na pedra, né, como travesseiro, e ele tem aquele sonho. E nesse sonho ele sonha o quê? Com uma escada, um anjo subindo e descendo. Essa escada é Jesus. A Bíblia traz para nós de que essa escada é uma representação de Cristo. Por quê? Porque Cristo ele conectou o céu com a terra novamente. Quando a gente pecou, nós estávamos desconectados. Quando Jesus veio e fez o sacrifício em nosso lugar, ele conectou novamente você, eu e todos os seres humanos com o céu. Por isso que hoje o nosso acesso ao céu, a Deus, ele é livre, ele é direto. E Deus intercede por nós lá. Jesus intercede por nós lá no santuário do céu. Olha só que coisa bonita isso, né? Queria ler para vocês o que está aqui em João 5. Olha só o que está aqui em João 5, galera. 22 e 27. O Pai a ninguém julga, mas ele confiou o julgamento ao Filho. Ou seja, é Jesus o teu juiz também. E lhe deu autoridade para julgar. Por quê? Porque ele é o Filho do homem. Olha só, gente. Ao mesmo tempo que Jesus ele te ajuda a ser o teu advogado, ou seja, defender você lá perante Deus, ele também é o mesmo que, segundo a Bíblia, vai fazer o nosso juízo. Por quê? Porque ele é o único que pode nos julgar e não o Deus Pai. Porque Jesus foi o único que nasceu, viveu e morreu aqui nessa terra. Então, ele é o único que te entende. Ele é o único que pode ser o teu advogado, te defender, mas ele também é o único que pode te julgar, pode te condenar. Inclusive, no dia, né, da execução final, as 3 fases do julgamento de Deus, elas são as que estão aqui na tela. Ó. Existe o julgamento que ele já acontece desde o texto de Daniel 8,14, que foi o quê? Desde 1844, segundo as datas proféticas, já existe um julgamento de Deus no mundo. Que julgamento é esse? O julgamento daqueles que estão vivos. Ou seja, aqueles que desde Adão e Eva até hoje estão existindo. Todas essas gerações estão sendo julgadas antes da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, vai ter um período que a gente chama de milênio. O que é o milênio? O milênio é um período em que os salvos que vão estar aqui nessa terra e vão se salvar, eles vão com Jesus para o céu e lá eles vão passar um período que a Bíblia descreve de milênio, ou seja, 1000 anos. 1000 anos para quê? Vamos supor, você chegou no céu. Ah, nossa, cadê o meu primo? Cadê, não sei, aquele meu amigo de infância que eu achava ele tão bonzinho? Nossa, não está aqui. Por que que não está aqui? Aí você vai ler lá a vida de cada ser humano e todo o processo de julgamento de Deus sobre a vida dessa pessoa. E você vai ver que ela é que escolheu não estar ali. Então, nesse período de milênio vai ser para isso, para que nós, os que estiverem salvos, eles possam acompanhar esse julgamento. Então, a segunda etapa. E a terceira etapa é quando a Nova Jerusalém, ou seja, o céu desce. É esquisito falar isso, né? O céu desce, mas a Bíblia descreve de que a Nova Jerusalém, ou seja, o lugar que Deus preparou para a gente morar lá no céu, depois de 1000 anos vai descer e vai se encaixar aqui no monte em que Jesus morreu, né? Aqui na terra. E quando isso acontecer, os ímpios vão querer invadir a cidade santa de Deus e nisso acontece o fogo que cai do céu.
ou seja, a última fase do julgamento de Deus, que é a execução final. E ali Deus vai colocar um ponto final na história do pecado. Então tá aí as 3 fases do julgamento. Agora, visto tudo isso, eu queria trazer uma última questão para nós aqui nessa aula de hoje. Visto tudo isso, que a gente tem que ser um discípulo, né, de Cristo, a cada dia mais perto das pegadas dele, perto da maneira como ele é, ou seja, quanto mais você observa ele, mais parecido com ele você vai ficar. Visto que também é Jesus o nosso próprio advogado e também o nosso juiz, como que fica o nosso relacionamento com as pessoas? E agora eu vou abordar uma questão meio pesada, assim, mas uma questão muito necessária, galera. Como é que tem sido o nosso relacionamento na nossa casa? Sabe, com aqueles que estão aí morando com você, com aqueles que estão do teu lado, com teu pai, com a tua mãe, com seus irmãos. Como que a gente pode melhorar o nosso relacionamento em casa também? E a nossa apostila trouxe algumas dicas aí, né? Então tá aí, ó. Será que você tem explodido facilmente? E às vezes a gente está no estresse, né? Absurdo. E a gente às vezes explode assim com uma facilidade. Só que aí, gente, a gente vai trazer o problema da ira, né? Para o nosso lado. E quando a gente está irado, a gente não pensa no que a gente fala, a gente não pensa no que a gente faz, a gente só faz, só fala, né? Vai pensar depois. Então vamos cuidar com isso também, né? Vamos dizer adeus à ira, ao estresse. Eu sei que está sendo difícil, está sendo um momento difícil mesmo. Mas quanto mais a gente focar, né, em seguirmos os passos de Jesus, a gente tem que entender que vai ser normal a gente sentir sentimentos ruins. Por exemplo, é normal você se sentir estressado, é normal você se sentir, às vezes, né, bravo, mas o que a gente faz com o nosso sentimento, aí é uma escolha nossa. E isso daí é um processo que a gente tem que ir colocando na nossa cabeça. É normal sentir o sentimento? É normal. Você sempre vai sentir. Agora, o que você vai fazer com aquele sentimento é uma escolha tua. Então, vamos focar em sentir mais as coisas antes de sair só, né, explodindo com as coisas. Às vezes a gente não para sentir aquele sentimento ruim que veio na sua mente, você só explode. Não é assim, galera. Vamos cuidar com isso também. Entenda que a gente é dependente. Como assim você ainda é dependente, né? Tem muita gente que, inclusive, nos últimos tempos, né, esse termo dependente ficou meio com rótulo negativo, né? O melhor é saber da independência. Mas, galera, tem tempo para tudo na vida. A independência custa muito caro. Queiram saber disso. É muito caro ser independente. Você tem que cuidar de tudo na sua vida. Por enquanto, estamos numa condição aí que você talvez mora com seus pais, né? Enfim, seus familiares. Nós estamos numa condição de vida de sermos dependentes. Então, vamos lembrar disso também. Nós somos dependentes, nós dependemos das pessoas que estão ao nosso redor. E elas merecem o nosso respeito, né? Merecem a nossa dedicação, merecem, enfim, né? Talvez um pouco mais de amor também, né, no nosso tratamento. Então, quando a gente se tornar pai e mãe, eu fico pensando nisso. Gente, não é brincadeira, não. É um negócio extremamente caro, que consome toda a sua vida. Então, assim, as pessoas que estão ali cuidando de nós, elas merecem nosso carinho, nossa atenção. Haja com seus pais como você gostaria que agissem com você, né? E é isso mesmo. Até me lembro de uma música que eu estava na adolescência que ela dizia que os nossos pais, eles são como crianças que cresceram. Ou seja, eles têm os mesmos dilemas que você vai ter quando você crescer. Quem garante que talvez você não vai passar por dificuldades muito semelhantes às que ele passa na tua educação, com a educação dos teus filhos, quando você se tornar pai e mãe? Então vamos agir com eles da forma que a gente gostaria que agissem conosco. E outra coisa, admitir os nossos erros, né? O perdão, né? Como é bom o perdão, galera. O perdão faz uma diferença inenarrável na nossa vida. O perdão, ele tira um peso imensurável das tuas costas, das costas da outra pessoa, talvez. Porque às vezes a gente precisa pedir perdão, mas às vezes a gente precisa ser perdoado, né? Na verdade, às vezes a gente precisa perdoar, né? Essa que é a verdade. Tem muitos momentos da vida em que o perdão ele vai ser a chave para a nossa felicidade.
respeite, né, o que pertence ao outro, né? Ou seja, às vezes a gente fica querendo, né, enfim, colocar os pingos nos is, colocar as ordens, né, na casa, às vezes, não, isso daí tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro jeito. Mas espera aí, gente, né? Quem conquistou tudo isso, às vezes, foram os nossos pais, né? E ele trouxe ali o exemplo do carro, né? Olha só, né? Olha, daí ele trouxe assim a nossa apostila, né? Você paga o IPVA do carro, pelo menos? Né? Ou seja, como é que a gente quer, então, já sair dirigindo o carro do pai e da mãe, né? E tudo mais, sendo que a gente, né, muitas vezes ainda está em outra condição da vida, né? Eu mesmo fui aprender a dirigir só na autoescola. Meu pai não deixou, cara. Até o último ele não deixou eu pegar o carro dele. Hoje eu entendo por quê, ele tinha um motivo dele. Mas assim, a gente tem que respeitar, né? E coloque-se no lugar de seus pais, já falei isso também. Mas a apostila trouxe mais uma questão aí, né? De que realmente a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Trabalhar a empatia. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Esse progresso ele vai sendo gradual, ele começa de uma forma lenta, ele vai aumentando. Quando vai ver, a gente está mais rápido, ou seja, né, o nosso viver, o nosso cotidiano com as pessoas, ele vai progredindo, né? A gente pode ser uma pessoa melhor a cada dia mais. Isso daí é um processo. Começa lentamente, vai gradualmente ali e se torna mais rápido, né? A gente pode sim se tornar uma pessoa melhor a cada dia. É isso que eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje. Então, lembre-se desses 3 pontos. Primeiro, somos discípulos, precisamos agir como tais. Segundo, Jesus ele é o nosso advogado e nosso juiz. E terceiro, já que nós somos discípulos, Jesus é o nosso advogado e juiz, a gente precisa também pensar um pouquinho mais no nosso relacionamento familiar. Eu acho que Noé foi um dos maiores profetas de Deus, cara. Sabe por quê? Porque Noé ele salvou a família dele. Pensa num negócio difícil. É o relacionamento familiar. Se você quer conhecer uma pessoa, more com ela. Você conhecerá quem ela é. Portanto, galera, vamos também cuidar do nosso relacionamento familiar, de como a gente tem se portado com as pessoas que estão dentro das nossas portas, né? Dentro da nossa casa. E é isso aí que eu queria trazer para vocês. Fazer aqui uma oração, então, para a gente fechar a nossa aulinha. Santo querido Deus, Paizinho, a gente viu aqui várias questões e todas elas, Pai, nos indicam de que a gente precisa cada vez mais estarmos ligados a Ti, como o Senhor mesmo diz na Tua palavra, conectados à videira, porque sem o Senhor nada a gente consegue fazer, não há vida em nós mesmos, a gente precisa do Senhor, a gente precisa, Pai, das bênçãos que o Senhor derrama na nossa vida, na nossa história, principalmente no nosso relacionamento interpessoal, nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude, Pai, que cada dia mais a gente possa ser pessoas melhores e também, Pai, deixar um legado na nossa história, que a gente também possa fazer discípulos no nosso dia a dia, pessoas que olham para a nossa história e querem ter uma história semelhante à nossa. Que o Senhor cuide de nós, nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.